Antes do vídeo, eu vou pedir para se inscrever no canal e ajudar o meu conteúdo. Obrigado. Eu não tô falando Não disso. necessariamente, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, esse cara que matou o Jefferson agora. Não sei nem se ele é psicopata ou não. Ali tem uma mistura de tudo. Ele tinha inveja do que o Jefferson era, que... Vou te falar, o Jefferson... esse caso de agora, que é um ator... Esse dá caso um é o seguinte, contexto, vamos dar um contexto. esse é Eu um vou ao ator... banheiro enquanto o Beto dá Esse um caso... Já, Ulisses, eu tô recorde de banheiro já. Porque É que eu tomei muita água. Quanto Tranquilo. tempo? Olha, menos de uma hora, É. Ulisses. O que acontece do Jefferson é o seguinte, ele é um ator. Na verdade, ele é um cara de 44 anos, que era jornalista, produtor de moda, tal, lá em Santa Catarina. E pelo que eu entendi, eu entrevistei a amiga dele, a Cíntia, que tá bombando a entrevista dela, e eu falei hoje com algumas pessoas, porque eu vou fazer a live amanhã com a Rosângela. Ele era um cara que ele começa a ser ator mais tarde, então ele queria ter o prazer de ser ator. Ele muda para o Rio de Janeiro, ele tinha 8, isso é importante, são elementos importantes para a história, ele tinha 8 setters em inglês, sabe aquele cachorro enorme, lindo? Parece um Cocker Spaniel grande, Sei. aquele cabeludo e tal. Ele tinha 8, ele tinha verdadeira adoração por esses cachorros. Tanto que ele tinha um Instagram só dos cachorros. Quando ele muda para o Rio, atrás de trabalho como ator, ele conhece um cara chamado Bruno, que era assistente de produção da Globo. Eu falo da Globo porque a Globo fez agora no Fantástico falando, avisando, foi meu assistente de produção. Esse cara tinha dentro da Globo um modus operandi, que era chegar para atores que ainda estavam começando e falar assim, ó, se você me pagar uma grana, eu te coloco no papel na próxima novela. Ridículo, ele não vai fazer isso, ninguém faz isso. Era golpe. É um golpe, um golpista. A Globo descobre e manda ele embora. Só que o Jefferson já estava com amizade com ele. E segundo a Cíntia me conta, os amigos próximos ao Jefferson, o Jefferson já falava que ele se incomodava com a forma de o Bruno ser dentro da casa dele. Por quê? O seu muito para mim pode ser pouco, mas o meu pouco para você pode ser muito. O Bruno vinha de uma condição muito inferior ao do Jefferson. Basta ver a casa onde o Jefferson foi encontrado. E o Jefferson, dentro da normalidade da vida dele, aos olhos do Bruno, podia ser muita coisa. Morava numa casa sozinho, uma casa média, grande, com esses 8 cachorros, ele tinha um apoio familiar, ele tinha uma vida anterior profissional que lhe deu um estofo financeiro, ele tinha uma coisa com roupas de couro, porque ele foi produtor de moda, ele tinha muitas coisas de couro e tudo mais. Parece que ele tinha um dos quartos, que é uma casa grande, era assim, tinha umas 200 peças, e esse Bruno adorava entrar lá e ficar se vestindo, sem o Jefferson deixar. E o Jefferson já tinha falado para as pessoas próximas que ele se incomodava que o Bruno apontava demais o que ele tinha. Como, mas olha, isso daqui, isso podia ser meu, sabe? Não seu. O Bruno fala pro Jefferson, me dá 20 mil reais que eu te ponho numa novela da Globo. O Jefferson conversa com os amigos, a Cíntia mesmo fala, não faça isso tem nada a ver. E as pessoas não são assim, não se paga para entrar numa novela, isso é ridículo o que você está fazendo. Só que o Jefferson cai por quê? O Bruno, como um bom de um Larapion, ele tem o poder da conquista da fala. É isso que eu sempre falo. Eu não posso julgar o cara no meu gelado. Claro. Eu não estou naquele... Todo mundo já teve um amigo manipulador. Que quando você sai dessa amizade, você fala, por que eu fiquei tanto tempo? Você não sabe nem responder. E no caso dele, ele conheceu esse cara em 2019. Então ele já tinha um tempo com ele. Não eram namorados, segundo os amigos, não tinha uma relação sexual, não tinha nada disso. E o Bruno ele se aproveita... Ainda não se sabe, né, também. Não, porque esse cara ainda não colheu depoimento. Não, ainda. ele está fugitivo, mas os amigos do Jefferson falam que, inclusive, o Jefferson falava, não, o Bruno não tem nada a ver. Perguntava, vocês estão namorando? Mas tu acha que foi só por inveja isso? Foi pelo dinheiro, por quê? O Jefferson pede o Jefferson vai fazer uma ponta numa novela da Record. Acho que não sei que novela que é. Essas novelas bíblicas deles. E ele percebe, inclusive, que ele não precisou pagar para estar na novela. E ele questiona o Bruno. E ele ainda pede, tem áudios do Jefferson pedindo, Bruno, me ajuda, eu estou confiando em você, eu aceito qualquer papel, não sei o que. Eu quero um assistente de produção. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não, assistente de produção, assistente de produção não define elenco, tá bom? E se o diretor falar, nem um elenco de apoio, não, assistente de produção, nada. Assistente de produção não define nem figurante. De elenco é diretor de elenco? Não, aí é produtor de elenco de elenco que
Segundo sugerir, segundo essa amiga do Jefferson, também existiria um produtor de elenco, que pode ser um assistente de produtor de elenco, que também não vai decidir nada. É tudo assim. Eu tô lendo. As pessoas não. Só que o cara tem. Oi? Não é que perguntaram se eu tô lendo o chat, eu tô lendo. Não leia, não leia. Não leia, é bobagem. Apaga aí. Isso Eu até parei de falar. É a latrina, né? E é que ele... estão me elogiando. Ai, meu Deus do céu. Beto, deixa o Ulisses falar. Eu sou muito tagarela. Oba! Olha, minha sogra trazendo pizza aí. Mas você tá falando até agora. É, então, isso que eu acho engraçado. Eu sou que mais falo. Você tá falando até agora. Tô contando a história do Jefferson agora. Olá. Oi, minha Tudo sogra. bem? Oi. Nossa. Correu. Chegou Tudo a pizza. bem? Tudo bom? E Mas, Beto, não, peraí. Peraí, não, tô contando a história do Jefferson agora, só pra Não, entender. então é sobre a história do Jefferson. Porque, cara, eu só acompanho o Jefferson pelo que sai no noticiário. Mas eu acho que ainda tá tão incipiente pra criar teorias. Imagina, porque eu eles acho, estão investigando desde o dia 27 não, de mas ainda não janeiro. tem O quê, de depoimento janeiro? de Porque eles nada. somem, isso que eu tô tentando te contar. Não, investigando o desaparecimento. Não, conversei com as pessoas. Ele já está sendo investigado como homicídio desde em seguida. Ah, é? Porque ele Mas já tem estava gravado interceptando a motivação. tudo. A motivação seria esses dois pontos. Ele pede, o Jefferson depois, ele pede de volta o dinheiro que ele deu. Ele deu dinheiro, não rolou. Não rolou, ele falou, me devolve. Só que eu, de novo, eu te falo, que é muito pra você, pode ser pouco pra mim, e o contrário, vice-versa. Esse cara já tinha gastado os 20 mil. Ele morava numa casa assim, entendeu? Já tinha gastado. Ao invés de ele virar para amigo dele e falar assim, eu não tenho, me perdoa, sei lá. 20 mil. Eu vou faxinar a tua casa durante 7 anos, mas eu vou te pagar. 7 anos é exagero, né? Mas uma forma de falar. Ele fala, tá bom, vou tentar, vou ver. Ele devolve 1.000 e fica naquele vai e volta. E o Jefferson começa, inclusive, a pressionar. Só que o Jefferson não corta a relação. Uhum. O que motiva... E chega em dezembro, esse Bruno aluga essa casa onde ele é encontrado. Então você vê aí uma certa premeditação. Ele mata o Jefferson, em seguida é o aniversário do Jefferson. O Jefferson faz aniversário dia 19 de janeiro, dia 23 é o último dia que ele conversa com a mãe dele, dia 23 de janeiro. A mãe, e o cara mantém, isso é uma coisa muito perversa de quem tem esse quê, porque a Elise fez isso um pouco, bastante com o Márcio. Ele mantém o Jefferson vivo. Ele fica conversando com a mãe, porque a mãe e o Jefferson conversavam todos os dias. O Jefferson conversava com os amigos todos os dias, só que por FaceTime. Sei. E eles falavam, liga o vídeo. E escrevendo errado o português. O Jefferson parece que era um cara super letrado, porque ele lia bastante, era jornalista. A amiga dele até fala, eles são do Sul, mas ele não falava tu, ele falava você. E ele respondia como tu. Porque as pessoas falando, a mãe falando tu vai, ele já respondia como a mãe. Ele não sabia como a mãe. E a mãe percebeu. Claro. Até um dia que o irmão fala, ou você liga o áudio, ou você me manda um áudio, ou você liga o vídeo, eu vou na polícia agora. Esse Bruno liga imediatamente para o irmão do Jefferson e fala, olha, que sabe o que acontece? Deixa eu te contar, o Jefferson pediu para te avisar, ele foi para São Paulo. Ele me deixou aqui o carro, a chave da casa e os cartões para ficar com os cachorros. E o telefone? Não, o telefone tá com o Jefferson que tá falando com você, que era ele. Tá. Só que as pessoas não são muito inteligentes nessa hora, graças a Deus. Porque o cara manda, eu vou chamar a polícia, o cara que está falando com ele liga do outro telefone e fala, oi, tudo bem? Ai, tô louco pra te contar uma coisa. Menino, deixa eu te contar, o Jefferson viajou. É maravilhoso, né? Porque mostra que a pessoa, ela organiza um crime e achando que tá controlando tudo. Que ela é dona da história do roteiro. Ele não tem. Aquilo que você está falando, que a gente concordou aqui, o personagem é quem vai decidir o destino dele. Exato. Isso na ficção. Ele criou a história, mas o personagem não... O personagem não quer essa história. O roteiro. Quando eu escrevo ficção, eu falo, tá bom, o que você quer? Pra onde você quer ir? Me fala, que eu só escrevo. Eu sou só uma mão escrevendo. Na realidade, é pior ainda, porque você tem elementos que você não controla em absolutamente nada. Ele liga, o irmão dele vai pra a mãe vão e fazem um boletim de ocorrência lá em Santa Catarina. Aí os celulares são desligados, o celular dele é desligado, o notebook é desligado, e ele apaga tudo do iCloud do Jefferson, porque ele conseguiu ter acesso. Claro, o Jefferson ele foi torturado para falar, ou era FaceTime, botou na cara, mas morto não aparece, ou é dedo, não sei o que é. O celular dele eu sei que era da Apple. O que faz ele morrer eu não vou pagar
eu vou ficar com o que eu quiser. Porque ele estava vendendo a casa do Jefferson. E ele estava vendendo o carro do Jefferson. Cara. Aí você pergunta pra mim, como que ele ia passar? Segundo a amiga dele, ele tinha inclusive uma procuração que parece que não foi nem assinada pelo Jefferson. Isso me lembra a Mariana Munhoz. Sim, que falsifica. Que falsificou tudo. Por quê? Aí que tá o teor fudido. Ai, desculpa, eu tô falando muito palavrão. Aí que tá o teor pesado da inveja. Eu quero ser ele. Ele pega várias roupas dele, vários objetos, e ele pega os cachorros, que ele tinha paixão pelos esses cachorros, dá para um pai de santo, e esse pai de santo sai distribuindo esses 8 cachorros pela cidade. São os cachorros que avisam que o Jefferson sumiu. Por quê? Quando os cachorros começam a ser encontrados pela cidade do Rio de Janeiro, um foi atropelado na Avenida Brasil, outro sei que lá, ele tinha paixão, um chamava Rita Lee, outro Gilberto Gil, outro Cazuza, eram todos nomes de cantores. Esses cachorros sendo encontrados pelo Rio de Janeiro alertam que tem uma coisa estranha, porque é um setter em inglês, não é só um vira-latinha, ele chama a atenção, e eles têm chip. Na hora que eles pegam o chip, eles pegam e vão na mulher, que é Patrícia, se eu não me engano, que era a... Que doou o cachorro, que vendeu o cachorro. Que vendeu o cachorro, o dono do canil. Que era um cachorro de Essa raça. mulher fica puta da vida com toda a razão, entra no Instagram dele e fala, escuta aqui, Jefferson, que história é essa de você abandonar os cachorros pela rua? Você tá louco? E o Jefferson começa a ser cancelado na internet. Morto. A primeira notícia, ninguém sabia. A primeira notícia é, ator da Record, imagina, fez uma ponta, ator da Record abandona cachorros e vai pra vida louca. Sei. Ele começa a ser cancelado. Todo mundo entrando, hater entrando, Absurdo, tem que ter destruindo ele, cachorro, então. tudo mais. Os amigos do Jefferson, que ele tem amigos muito leais, falam, o Jefferson jamais faria isso. É a mesma coisa, do nada você ficar sabendo que a Odete Reutemann está sendo encontrada. Não, e o Beto... E ela conversando com o Jefferson... Passeando em Gianópolis. Não, a Patrícia... Não, passeando, sei lá, no Sapopemba, além de tudo, porque ele foi levado para outro lugar. A Patrícia entra em contato com o Jefferson e começa, Jefferson, o que você está deixando esses cachorros pelo WhatsApp? E ele responde, porque o assassino ainda estava com o celular do Jefferson respondendo para as pessoas. E ele fala, estou num momento meu, não quero ser criticado, não quero ser julgado e tal, lá. Por isso que os cachorros, tem gente que fala assim, os cachorros encontraram onde ele foi enterrado. Não, os cachorros foram encontrados em janeiro e já foram para outras pessoas. De janeiro até a semana passada, a polícia estava como desaparecido para todo mundo, só que eles já estavam investigando como homicídio. Eles já estavam interceptando as ligações, já estavam fazendo uma série de coisas, já estavam indo em cima do Bruno, já estavam em cima dos outros, porque eles já tinham... São 2 ou é 1? São 2 achados. Mas você viu onde ele foi encontrado? Não, 2... Dois cachorros? Não, 2 suspeitos apontados. Você entrevistou uma amiga do Jefferson A semana Cíntia, passada. a Cíntia. E ela, o que ela trouxe? Ela conta tudo isso que eu estou te contando. E essa notícia que saiu no UOL hoje, dizendo que tem um garoto de programa envolvido? Então, esse segundo. Ele já saiu. Não, ele já saiu. Esse segundo. Assim, tem o Bruno, que é o assistente de produção. Esse Vinícius, que é o nome do outro, ele já foi apontado como namorado do Bruno. E agora está sendo apontado como garoto de programa. Ele saiu falando agora que ele foi chamado pelo Grindr para pegar os dois. Aí que eu queria chegar, porque ele fala que foi. Tem uma... Que assim, essa história tem uma coisa que é muito comum nesses crimes, assim, muito cheio de mistérios, que nunca depois se descobre que nunca é o que se achava que era. Você vê, por exemplo, que a Suzane ficou um tempo como latrocínio até apertar e confessar. Quanto tempo? Ficou 10 dias, 12 dias. Mas a Cíntia já sabia que eles estavam envolvidos na hora que viu. Na hora. Quando ela reagia... Quando ela viu a Suzane, ela falou, essa menina matou. Mas de desaparecimento ficou quanto tempo? Ele ficou como desaparecimento para nós até maio. Até mas de janeiro a maio. Dentro da polícia... Fevereiro, março, 3 meses. Você sabia? A mãe dele, a família ficou sabendo no começo de maio, mas os outros já sabiam desde o começo. Elise também ficou um bom tempo como se ele tivesse sido sequestrado porque a Yoki estava sendo no processo de venda e ela ficava lá usando o computador dele, mandando mensagem, tá tudo bem, não sei o quê. A Flor de Lis ficou como um latrocínio, né? Que ela foi lá chorar e tentar entrar em casa. Eu sinto que vai ter, não uma reviravolta, mas que vai ter uma outra história para ser contada quando esses caras forem presos, que aí eles acabam confessando para poder aquele monte de benefício, porque eu acho que essa
engenharia de Qual é a minha câmera? Essa daqui. Você vai saber mais coisas amanhã na live com a Rosângela Monteiro. Vai Que ter várias das coisas que ele tá mesmo? falando aqui eu vou falar amanhã. Porque eu já entrevistei outras pessoas, mas não dá pra falar agora. Aí não é pra falar mais? Não, pode Você não falar. Não, eu tô sabe o falando, resto? eu tô no puro achismo. Não, mas você não sabe o resto. Eu só tô, falha os achismos, eu tá tô bom. no puro achismo, tá? Tá. É só eu não tenho pesquisa nenhuma. Eu tô lendo o que sai nos sites, nos jornais e troco figurinha com o Beto. E o Mas pra Beto você ter uma ideia, hoje saíram em alguns portais. Foram presos os 2 suspeitos. Eles não foram nem presos, um tá foragido. eu Que é o não Bruno. vi, eu não li E não isso. tem nem ainda o mandato. Aí uma de outra prisão. coisa também que eu vejo é que aí quando os Mandado caras de prisão. confessam, que aí eu já vi que tem uma não é um serial killer, mas as pessoas que querem matar não só gays, mas por exemplo, tem assassinos que matam prostitutas ou matam as vítimas, que não necessariamente sejam prostitutas ou gays, porque as vítimas têm o mesmo perfil, que inclusive o Jefferson se inclui, que era o que o serial killer do Paraná fazia quando ele ia pegar Soroka. as vítimas no Grindr. O Soroka. É assim, quando a pessoa coloca num perfil aí de relacionamento que ele quer algo discreto, tudo O no discreto, sigilo, ferrou. aí essa pessoa, ele vai e se encontra e geralmente é uma pessoa que leva uma vida dupla. Ninguém sabe que... Não, mas o Jefferson não era. O ele não tem o Jefferson, discreto. não, mas o Jefferson ele se inclui numa outra vertente que é a pessoa que ela é sozinha no lugar. Tá. Aquela pessoa que é sozinha com a mãe mora longe, a família mora longe. Ele acabou, ele morava aqui... Não, mas ele tava acabando de se divorciar, ele tinha um monte de Pois amigo. mas é mais fácil, por exemplo, se eu Mas é uma coisa, o Bruno ele não conheceu por Grindr. não se sabe também. Não, né? o Bruno- não, Bruno, o outro. O outro, ele caiu agora falando isso. O Jefferson morreu. O Bruno ainda não apareceu para falar o resto. Ele até agora não deu depoimento. Eu queria muito ouvir o outro lado. Ele agora falou que ele foi chamado para a casa No do aplicativo. Jefferson, que era, sei lá, para fazer um threesome da vida, e que ele estava tomando banho e quando saiu, o outro estava morto. Entendeu? Então, Cara, essa assim, engenharia de concretar é muito difícil. na eu acho concretagem que foi tem- assim. Como que foi? Porque é o seguinte, Ele matou, explica aí você. ele aqui. tinha uma coleção de baús antigos, Tá. o Jefferson. Ele é encontrado dentro de um baú, enterrado a 2 metros de profundidade e Num pátio de uma feito um casa. pátio. O pedreiro já apareceu que fez. Que casa que foi? Na casa que o Bruno alugava, que começou a alugar em dezembro. O que Só foi? que não é um O aluguel, que gente, acharam? não é um aluguel com Não se sabe contrato, como tá? acharam ainda, né? É um barraco, então ele fechou com Já se sabe como chegaram? Não se sabe ainda, né? Eu sei, mas não vou falar. Não posso. Tem um- Como acharam a... Eu sei, mas eu não posso falar agora, vou falar amanhã. Mas foi alguém que deu o toque. Amanhã Porque, no né, canal não- do Beto. Às 2h30 da Beto tarde. SA. É crime Dá só um SA. Crime spoiler, SA. assim. Olha, o amigo não sabia o É nome uma do coisa canal. muito. Não, uma bizarra. coisa muito óbvia. Ah, tá. É bem óbvio. E o que acontece? pedreiro, O- dois não, metros. o pedreiro foi chamado depois que já tinha sido enterrado, só pra. Vamos supor, ele Tá. chama aqui, ó, quebrou meu piso, faz só um contrapiso, o Sei. pedreiro vai e faz um contrapiso. Foi o que ele fez. Ah, O não pe- foi ele que Não, o concretou. pedreiro foi inclusive lá na polícia, ele já apareceu, ele já deu entrevista e tudo. Ele falou: gente, eu não fiz nada, eu só fiz o piso. O baú. Parece que ele alugou essa o casa baú pra cometer é- o crime, porque O baú grande? ele constrói enorme. um muro pra O casa... Jefferson tinha mais 90. Então. É um baú grande, é um baú antigo grande. É uma Sei. sacanagem, porque, inclusive, na minha sensação, é que o Bruno ainda fala assim: você vai pra dentro desse baú que você adorava mostrar pra mim que era caro. Ah, Você não gostava tanto desse baú? Agora você vai ficar enterrado com ele. olha a simbologia. Né? Existem coisas muito fáceis. Ele foi Ele encontrado namorou esse amarrado. Bruno? Não, assim, olha, ele conversava demais com os amigos dele e com a família. Ele não tinha problema nenhum de falar nada com as pessoas. A Cintia, inclusive, essa amiga, fala: não, se eles tivessem algum namoro, ele me falaria na hora, não tem porquê. Assim, o Bruno, ele falaria pra. Eu perguntei pra ela. Ela conversava com o Bruno. O Bruno está na vida do Jefferson desde 2019. O Bruno conversou com a mãe do Jefferson. O Bruno conversou com a Cíntia. Ele conversou E com o nunca irmão. tiveram, foram namorados? É só amigos. Não, mas como a gente. Não é que você brincou, não, eles não são um casal? É, É. como a gente não tem. Assim, as pessoas podem também só ser. Eu tenho muito amigo gay, que não obrigatoriamente Claro, eu tenho que não é um pegar casal, a pessoa.
Eles não são, eles eram. Ele tinha uma. Talvez até o Jefferson tivesse até mais interesse no Bruno Sim. do que amizade. Tipo, Mas porque quem ele é matou foi o assistente. Bruno. Não, ele é assistente de produção da Globo, vai que ele me coloca lá. Quem matou foi o Bruno ou foi o outro? Ninguém sabe Ninguém isso sabe ainda. Porque tem uma Nem terceira você pessoa. não vai anunciar amanhã. Tem uma terceira pessoa sendo apontada por esse que hoje é chamado de garoto de programa. Que não é. Não, isso saiu hoje. A pessoa fala, ele apontou esse garoto de programa, que um tal de Marcelo. Tá. Quando ele saiu do banho, um tal de Marcelo estava na sala e falou: pronto, matei. Agora matei. E o Marcelo é muito perigoso. Eu gosto que essas pessoas, elas eram loucas para ser roteiristas, né? Por isso que não são. Então, assim, esse garoto que apareceu, esse Vinícius, e por que os dois estão? Porque tem um momento que quando eles saem, por que eles não podem falar com ela? Quando eles saem com... Bom, vou chegar lá. Esse Vinícius está saindo do banho, que eles ficam uns 15 minutos, e tá lá o Marcelo, matou o cara. Falou, ó, tá aqui, matei, agora vocês se resolvem. Oculta esse cadáver. E aí eles vão, enterram o cara, põem no baú. Mas por que vocês obedeceram esse Marcelo? Porque ele é muito perigoso. E por que você tá falando dele pra mim agora? Se ele é tão perigoso? Parece a mãe da Se ele é Aline. perigoso, você não vai falar de ninguém. Claro. Você vai entubar, você vai falar que fez tudo, porque ele quer se livrar do homicídio e ficar com a ocultação de cadáver. Porque sabe que a ocultação de cadáver é de 1 a 3 anos, né? Só de cadeia. Esquartejar, que a gente brinca, ó. Não é forte demais ler ali a mulher que esquartejou o marido? 4 anos. Esquartejamento não dá nada. 4. Não dá nada? Não. É A doutora Solange Beretta... Dá. Dá. Um tiro que durou fração de segundos, ela pode pegar até 30 anos. Mas o esquartejamento até 4. E a ocultação são de 1 a 3 anos. É de 1 a 3 anos. A doutora Solange Beretta me explicou, a promotora. Ela fala o seguinte: o crime é na vida. Se você morreu, você não tem mais o que proteger. Entendi. Por mais horroroso que pra gente seja ler a mulher que esquartejou o marido... Esquartejou o marido morto. Não vivo. Vamos supor, eu morri aqui. Você saiu e falou, puta, eu não quero me ferrar, vou enterrar o Beto ali. Sim. E se prova que eu morri de infarto e você ficou com medo, você vai pegar a ocultação de cadáver. Então, eles estão querendo se livrar do homicídio para ficar com ocultação. Eu não matei, eu enterrei, mas eu não matei. E ele fala por que ele enterrou? Ficou com Porque medo o do quê? Marcelo mandou. Do medo do O Marcelo cara, não falou, faz se sentido. livra disso agora. Eu acho que tem mais coisas Entendeu? aí que vem Que à que é tona esse quando as Marcelo? pessoas serem presas. Não, isso é mentira. Por Quem é esse Marcelo? exemplo, a Elise matou. Deu um tiro. Mas ela esquartejou. O esquartejamento diz muito mais dela Sim, do que do o que tiro. o tiro. Claro. É o que eu acho que aplicaria nesse caso. Eu acho que a forma como eles se livraram do cadáver, toda essa engenharia que criaram, alugaram uma casa, levantaram um muro pra ninguém ver, eu acho que tem Eles levantam o muro antes. Eles levantam um muro, ou seja, é muito empenho pro tem uma simples programa- tem para um ser um assassinato planejamento, simples. né? Eu queria muito assim, eu acho que quando esses caras forem presos, que eles vão, depois que tu é preso, que a polícia te bota lá na cena do crime, te coloca todas as provas convergem contra você, aí o próprio advogado diz, cara, agora aproveita e confessa. Não vai dar uma de Nardoni com negar até a morte que vai te dar mal. Aí o cara já confessa, já conta, já explica, já faz a reprodução simulada e já tem mais Sim. coisas aí, sabe? Eu acho que isso é uma novela. Isso não é uma... Não, isso ainda tem Isso coisas a serem entendidas. Sexo. Tem uma amiga minha que mora... Não entrou sexo ainda, Tem uma amiga né? minha E de Nova, provavelmente- tem uma amiga minha de Nova York, que quando ela viu, e ela mora lá em Nova York, mas ela acompanha os crimes do Brasil. Aí ela viu esse link, me mandou. Tu sabe mais coisas desse caso? E eu já tava lendo também, eu tô igual você, tô lendo pela internet. Mas eu acho que tem sexo envolvido, tem mais elementos passionais envolvidos nesse crime. Pra mim, os crimes são sempre simples. É? É porque tudo é simples. É que a gente quer ver coisas a mais pra gente entender, mas não tem. A Suzane queria o dinheiro do pai e da mãe. A Eu acho Elise não. tava puta Eu acho que não sei o tem lá. a questão, aquela tese do Dr. Alvino de Sá, finado Dr. Alvino de Sá, que quando pergunta por que a Suzane matou os pais, eu também respondi assim, ela matou os pais pra ficar com a grana. Matou os pais porque é ambiciosa. Aí ele diz assim, quando pergunta pra ele, ele fala, olha, a Suzane era um passarinho preso numa gaiola, e aí ela conhece o Daniel, que é um passarinho solto.
por algum momento, que é quando os pais dela viajam pro exterior, essa gaiola é aberta e ela vive 30 dias com esse passarinho solto, Fazendo voando o que ela queria. que ela queria, e voando pra onde ela quisesse. Deu 30 dias, os pais vão voltar, bota esse passarinho de novo dentro da gaiola. Mas, porra, eu conheci o mundo lá fora e agora eu tô dentro dessa gaiola, eu quero voltar pro mundo lá fora. Você só volta pro mundo lá fora se você matar seus pais, que é quem mantém você dentro dessa gaiola trancada. E pra isso eu preciso de dinheiro. E o dinheiro é do papai e da porque, mamãe. Então, mas aí vem, sabe, as outras camadas. Ó, eu gostei dessa camisa, desse moletom. Vou comprar esse moletom. Quanto ele custa? Ele custa R$10. Ah, eu vou comprar porque ele é barato. É um pouquinho mais Meu caro. primeiro motivo é porque ele é barato. Não, mas ele ficou muito bonito no teu corpo, então agora eu tô comprando por um outro motivo. Aí tu me conta, não, mas ele é, sei lá... O tecido é bom. Tecido é bom. Os motivos você vai... Se você perguntar o porquê das coisas para cada especialista, ele vai te responder. Eu acho essa resposta do teu ouvindo de Sato super coerente com essa coisa da Suzane ter tido aquela criação rigorosa, dela nunca ter tido esse tipo de vida que o Daniel proporcionou para ela. O fato quando eles